Bom dia, pessoal. Aqui é a Dani e hoje a gente vai falar sobre minimalismo digital. Então, a primeira coisa é vocês. Aqui é a Dani. Já no começo a gente já teve um problema técnico, mas a gente vai conversar hoje sobre minimalismo digital. Bom dia. Vou fazer um comentário aqui com o tema da live. E vocês podem ir chamando seus amigos, seus namorados, namoradas, todo mundo pra curtir aí curtir a live. Primeira vez que eu faço uma live cedo, né? Geralmente eu acabo fazendo à noite porque o meu trabalho é o que o meu trabalho permite, né? Então, hoje a gente vai falar sobre minimalismo digital, formas de diminuir o impacto e a ansiedade que os meios de comunicação digital têm na nossa vida. Então vamos começar. Quero primeiro agradecer pela presença de vocês e vamos mandando esse vídeo pros amigos, pros colegas, as pessoas acompanharem, porque esse assunto vai render hoje. E tem bastante coisa para eu falar antes de falar das propostas, né, das soluções propostas para esse tema do minimalismo digital. Beleza, então vamos lá. Eu fiz algumas anotações, então se vocês não se importarem, eu vou ler os tópicos aqui que eu elenquei. E no final da live, quando eu compartilhar essa publicação nos stories, vai ter o link lá pro PDF, vai ter um resumo, só que ele vai estar disponível só por 24 horas, né? O tempo de duração dos stories. Então, se você quiser, vai estar disponível 24 horas e depois, se você estiver assistindo a live em outro momento, você pode mandar um direct que eu te mando o PDF com o resumo dessas informações aqui que eu vou te passar. E vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa, o que é minimalismo digital? Então, tem uma definição aqui do Cal Newport. Ele é um professor e é muito interessante porque ele trabalha com tecnologia, mas ele não usa a tecnologia. Ele, na verdade, é até um pouco contra a tecnologia. Então, foi ele que cunhou esse termo, minimalismo digital. Então, a definição local o minimalismo digital é uma filosofia que nos ajuda a questionar quais ferramentas de comunicação digital, que aí no caso são comportamentos gerados por essas ferramentas, que agregam maior valor à nossa vida. Oi, bom dia Vanusa, bom dia Camila, bom dia Letícia. Então, antes de falar propriamente das soluções que o minimalismo digital traz para a nossa vida, eu quero conversar um pouco com vocês sobre os males dos males da tecnologia, né? O que ela tem feito hoje em dia com a gente e depois como a gente pode melhorar isso. Então vamos lá.
Vanus, eu fiz umas anotações aqui, então, se você permite, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre ansiedade digital. Estava assistindo um vídeo ontem no YouTube, não me lembro agora qual que era o assunto, mas ele falou uma coisa muito interessante, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Não sei se vocês sabiam. Oi, Liliane, e aí? Não sei se vocês tinham conhecimento disso, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade. Isso é muito preocupante, né? Porque, a gente tá liderando com tantas coisas acontecendo, né? Tantas coisas que eu vou abordar aqui também, que é excesso de informação falsa, né? Notícia falsa. Pensar demais, né? Porque a gente tá dentro de um furacão aqui no Brasil, né? Praticamente, essas crises acontecendo e a gente no meio disso tudo. Então não tem como uma pessoa não sofrer um pouco de ansiedade, não ter uma preocupação com relação a essas coisas que estão acontecendo, né? Então, isso até explica porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, 9,3% da população é bastante coisa. E isso, eles fizeram esse cálculo antes da pandemia. Imagina depois da pandemia, né? Então, primeira coisa, vamos falar de ansiedade digital. Existe uma coisa chamada FOMO. Oi, Jô, bom dia. Truco, bom dia. Então, existe uma coisa chamada ansiedade digital que, lá nos Estados Unidos, eles cunharam um termo chamado FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Isso quer dizer o quê? Que é o medo de estar por fora. É o medo que as pessoas têm de não estarem atualizadas, sabe? De não estarem indo junto com o seu grupo, fazendo parte do seu grupo, sendo ativas com o seu grupo. Então, o FOMO, as pessoas que sofrem de FOMO têm muita necessidade de aprovação. Então, por exemplo, às vezes a pessoa compra um telefone, um iPhone, por quê? Porque todo mundo usa o iPhone. Então, se você não faz parte desse grupo, você está excluído, você não é nada na sociedade. Então, o FOMO, ele traz muito isso, é o medo da pessoa estar fora de um contexto, dela não fazer parte de um grupo, dela ser rejeitada, dela tá perdendo alguma coisa. A pessoa que sofre de FOMO, ela sempre vai achar que tá perdendo alguma coisa. E isso também é muito prejudicial hoje em dia, né? A tecnologia, claro que ela trouxe muitas coisas boas pra gente, mas também trouxe coisas trouxe problemas novos, né? Que a gente tem que lidar. E principalmente com relação à saúde mental, né? Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas é uma coisa que é bem visível, né? Na nossa sociedade. Oi, Márcia, bom dia. Com relação à ansiedade, eu tenho até uma experiência para contar para vocês, uma experiência pessoal. Oi, Paulo, bom dia. Lá no meu trabalho, né, uns dias depois que eu fiz aniversário, que eu voltei de férias, eu acredito que eu sofri uma crise de ansiedade, né? Meu coração acelerou, palpitou pra caramba e eu fiquei branca e tive que receber um atendimento lá no meu trabalho. Aí o médico me passou vários exames pro coração, né? Exames de sangue, essas coisas. Mas depois que eu comecei a focar mais nas coisas aqui do perfil do minimalismo e focar só no minimalismo, porque eu até falava sobre outros temas, então focando só nisso e
tendo mais direcionamento, assim, pra minha vida, melhorou bastante essa questão da ansiedade. E falar sobre esse tema me ajuda e ajuda outras pessoas. Então, eu passei por essa situação, né, de ter... E eu acredito que foi uma crise de ansiedade, porque nunca mais eu senti nada. Nunca mais eu senti nada assim no coração. É claro que eu fiz todos os exames, né? Ainda tem mais um pra fazer, mas com certeza ele vai me falar que o que eu tive foi uma crise de ansiedade. E eu não sei se você já passou por isso. Se você já passou por isso, se você quiser falar, você pode falar, ou depois você pode conversar comigo pelo direct também. Então foi uma situação é bem intenso quando você passa por uma situação de ansiedade extrema. Você acha que vai passar, você acha que isso vai durar muito tempo, mas graças a Deus foi só um susto e uma experiência que posso compartilhar com vocês sobre esse tema da ansiedade. Você tá muito na expectativa dos outros também, como eu tô falando, que é uma característica do Fear of Missing Out, do FOMO. Você espera demais das outras pessoas, espera demais a aceitação das outras pessoas, e aí você acaba sofrendo com isso. Mas a gente não precisa de aprovação de ninguém, a não ser do nosso Senhor e das pessoas que são realmente importantes pra gente. Liliane, meu irmão tem crise de ansiedade, realmente é um tema muito delicado, precisa ter uma atenção maior. Sim. Não, eu entendi. Liliane, é verdade. É um tema muito delicado, e aí o que a gente tá falando hoje do minimalismo digital, como ele pode ajudar a aliviar essa pressão, né? Que a gente tem uma pressão, às vezes, tanto interna, no meu caso, tive uma pressão interna também, porque eu, além desse negócio de ter a aprovação de outras pessoas, eu tinha uma pressão interna, porque eu tô numa etapa da minha vida que eu queria ter mais coisas e, às vezes, não é o seu tempo de alcançar aquilo, né? E você fica ansioso e tenso, né, com isso. E acaba refletindo no seu corpo, né? Mas, graças a Deus, melhorou muito. E vocês lembrem sempre disso. Vocês não precisam de aprovação de ninguém, não. Vocês têm a aprovação da sua família, dos seus amigos. É o que é importante. É o que importa. Outra coisa sobre outro mal, né, desse século, que é o excesso de tela. Cada vez mais a gente fica mais na frente de telas, né? Eu tô aqui, na frente de uma tela. E tô falando sobre isso. Sobre o mal que é você estar na frente, em excesso, na frente de uma tela, né? E sobre isso eu tenho pra falar. Às vezes a gente vê posts assim no Instagram, né? Você vê uma vida de uma pessoa rica e famosa e, tipo, ela tem tudo lá, tem o Porsche, tem a casa na praia e tem a casa em Miami e não sei o que. E aí você se sente... Você começa a se comparar, né? Vanusa, eu não saio da frente do celular. Assim, hoje em dia a gente passa muito tempo, né, na frente do celular. Até não tem como ficar... Não tem como você fugir, né, do celular. Porque a nossa vida toda tá dentro do celular hoje, né? Mas aí, tipo, como eu tava falando, você vê umas coisas assim no Instagram e você acaba comparando sua vida com a das outras pessoas. Vanusa, sempre tem cursos sendo oferecidos no YouTube. E lá estou eu. Mas você tá aprendendo, né? Você tá fazendo uma coisa que você... que vai te levar pra frente, né? Vai contribuir com o seu desenvolvimento pessoal. Então, isso daí é normal. Mas assim, quando o excesso de tela é uma coisa tóxica, por exemplo, isso que eu
falei da comparação, você fazer comparação, né, com os outros. Ah, a vida dele é melhor do que a minha. As pessoas, cada uma tá numa etapa diferente da vida, né? Tipo, aquela pessoa tá com aquelas conquistas naquela etapa de vida e você pode chegar lá também, mas você não pode ficar se cobrando e achando que não, eu preciso ter essa vida agora, e aí você vai e você tem uma crise de ansiedade, assim como eu tive. Mas não nem tanto por esse motivo, mas tem pessoas que podem ter crises por causa disso. Se cobrarem demais porque não estão tendo aquele resultado que o mentor delas, ou que o guru que elas veem no YouTube ou no Instagram, que eles têm. Então, uma coisa que você não deve fazer é ficar se cobrando muito. O segundo mal do excesso de tela é físico, né, na verdade. Você acaba ficando com seus olhos irritados, olhos cansados, dor no pescoço, porque a gente fica muito tempo com o celular assim abaixado, né, o celular na mão, às vezes no transporte, né, dor no pescoço, dor de cabeça também, porque essa posição, algumas posições que a gente fica às vezes com o celular, elas estão forçando muito o nosso corpo, né? Então dá essa dor de cabeça também, enxaqueca. Então, além dos sintomas emocionais e mentais, a gente também tem sintomas físicos do excesso de tela. É uma coisa muito perigosa. E o terceiro ponto é uma coisa que acontece muito para quem usa o WhatsApp, chat, né? Que às vezes tem dificuldade de interpretar as emoções da outra pessoa. Porque a gente tá teclando e aí você acha que a pessoa falou uma coisa, mas ela falou outra, sabe? Você não tem essa proximidade para você interpretar as emoções da outra pessoa. Então, a nossa comunicação cada vez mais ela tem sido mais fria, mais sem empatia às vezes pelo outro, porque a gente se comunica muito por mensagem, então às vezes você não consegue interpretar. Então isso também é uma coisa que é bem preocupante, né? Porque quando a gente mais precisa de humanidade é que as pessoas estão ficando menos, estão se comunicando menos dessa forma. Oi Liliane, bom dia. Sultane, bom dia. Então as pessoas estão se comunicando cada vez menos assim. Então isso é muito preocupante porque a gente precisa de gente. Humanos precisam de seres humanos, de contato com pessoas. Então às vezes você está se comunicando assim, até parece meio robótico. Eu não sei, você gosta de, na hora que você manda uma mensagem para um site, ou você precisa de um atendimento via WhatsApp, por exemplo, você recebe uma mensagem automática. Luciana, bom dia. Você gosta de receber essa mensagem automática? Porque parece que você não está falando com alguém. Depois aqui pode entrar uma pessoa lá. Mas o primeiro contato é meio artificial, meio robótico. Então o que a gente precisa é de mais humanidade. Mais um ponto dos males do século, né? Antes da gente entrar nas soluções que o minimalismo digital traz, tenho mais alguns pontos para falar. Tem o excesso de informação, mais um ponto. O excesso de informação. Às vezes a gente recebe muita coisa, muita informação todo dia. Antes a gente recebia muita informação lendo jornal, assistindo TV. Agora a gente recebe muita informação também. Além desses meios de comunicação, a gente recebe muita coisa pelo WhatsApp. Recebe muita coisa pelos portais na internet, pelo YouTube, o Twitter. É muita informação. Então é muita coisa para o nosso cérebro processar. Então
Não sei se isso acontece com vocês, mas o excesso de informação, ele traz um cansaço para nossa mente. Tem um cansaço mental. Por quê? Porque é muita coisa pra gente processar e a gente fica cansado. E aí, cansado, como é que você vai fazer as coisas que você tem que fazer na vida se você tá cansado? Se você recebe tanta coisa e o seu cérebro às vezes não consegue processar. Nosso cérebro é muito poderoso, mas ele também pode se cansar. Então, excesso de informação é uma coisa que realmente você precisa moderar para poder ter mais energia no seu dia a dia. Além disso, se a gente fica muito cansado, a gente acaba deixando tarefas simples assim para depois. Por exemplo, você tá no metrô e aí você tá lá assistindo uma série ou ouvindo um jornal, né? Um podcast. E também você teve um dia, um trabalho cansativo e também recebendo aquele monte de informação o dia inteiro. E você chega em casa e você não consegue, por exemplo, lavar uma louça ou fazer o seu jantar porque você tá cansado. Então, tudo isso que eu tô falando, ele não tem só uma consequência emocional e mental na gente, tem uma consequência física também. Tudo isso se reflete no nosso corpo. Oi, Fabi, bom dia. Tudo isso se reflete no nosso corpo. Então, mais uma coisa que eu quero conversar, mais um ponto, né? Decaimento cognitivo. Na verdade, é decaimento cognitivo por falta de uso. Vocês sabem o que é isso? Decaimento cognitivo por falta de uso? Quer dizer que a gente não está tendo estímulos para usar a nossa capacidade cerebral. Por exemplo, hoje, quando eu preciso do número de telefone de alguém, eu falo assim, toma aqui meu celular, anota aqui. Ou eu anoto no meu celular. Mas vocês lembram como é que era antigamente? Antigamente a gente pegava e anotava, ou a gente tinha que lembrar o telefone da pessoa porque não tinha onde anotar. E aí a gente vai perdendo essa parte do nosso cérebro com o decaimento cognitivo. A gente deixa de usar algumas funções e passa a estar adaptado a outras. E isso é o decaimento cognitivo por falta de uso. Antes você tinha que memorizar um número de telefone, por exemplo. Hoje você não precisa. Você anota lá no seu celular, já está guardado. Não precisa usar o seu cérebro, entendeu? E aí, uma outra coisa também que a gente faz e pode ser considerado um decaimento cognitivo também por falta de uso, que é chegar em casa ou fazer refeições assim no seu dia a dia. Você preparar a refeição mesmo, tô falando. Mas a gente tem tanta facilidade hoje, a gente não precisa cozinhar se não quiser. Não precisa decorar uma receita se você não quiser. Você não precisa ir ao supermercado se você não quiser. Você pode pedir. Mas eu acredito que... Oi, Vi, bom dia. Eu acredito com o preço da gasolina assim nas alturas como a gente está hoje em dia, essas formas de você lidar com o dia a dia, a gente possa voltar a fazer isso com mais frequência, a não ter tudo de bandeja, sabe? A gente vai lá no mercado, a gente vai lá e prepara o almoço, café da manhã, jantar, a gente vai lá e anota ou decora o número de telefone. Às vezes lá no meu trabalho, eu vou lá num outro setor e não levo papel, esqueço o papel. E aí alguém me passa um ramal e tipo, eu preciso me lembrar qual é o ramal, senão eu não vou conseguir ligar para aquela pessoa depois. Então tem muito isso hoje em dia. A gente precisa voltar a usar mais a nossa memória, a
usar mais o nosso cérebro, porque ele é a nossa ferramenta, muito mais do que celular, muito mais do que tablet, notebook. O cérebro é a melhor e a maior ferramenta que a gente tem. Outro problema do nosso século é pensar demais. A gente pensa demais. A gente tem ansiedade demais, preocupação demais. É notícia falsa que causa angústia, depressão, ansiedade. A gente se preocupa muito com as coisas. Se preocupa muito com o que aconteceu no passado e o que pode acontecer no futuro. Então, a preocupação, pensar demais, é um dos males desse século, dessa sociedade digital. Então, o que a gente precisa é pensar no agora. Você deixa o passado onde ele está e deixa o futuro. Você deixa o futuro onde ele está também. Você pensa no agora. Deixa para cada dia tem a sua preocupação. Deixa a sua preocupação de lado e pense no momento, no presente. Agora que a gente falou um pouco sobre, contextualizou, né, os problemas que a gente tem com relação a tudo que a tecnologia trouxe e o digital acaba afetando, como o digital nos afeta. Agora eu quero apresentar algumas soluções que o minimalismo digital pode trazer para sua vida. Então, a primeira coisa é você tem que descobrir o que é importante. Mas como assim descobrir o que é importante, né? Como assim descobrir o que é importante na sua vida? O que você gosta, o que você ama, o que faz seu coração vibrar. O que é importante para você? Sua família, o seu pai, sua mãe, seus amigos? O que é importante? Você tendo essa autoconsciência já é o primeiro passo para você melhorar essas questões da ansiedade digital, angústia, esse tipo de coisa. Você se conhecer, se autoconhecer, ter autoconsciência. E como é que a gente tem autoconsciência? Fazendo perguntas. Então, a primeira pergunta que eu quero que você experimente é o que é importante para mim, o que é importante na minha vida, o que eu valorizo, o que eu amo, o que eu não gosto. Então, aí você vai ter suas respostas para lidar melhor com essas coisas. Segundo, você tem que ganhar tempo para interagir com o que você acha importante. Então, você já encontrou o que é importante para sua vida. Agora você vai ter tempo para isso. Você vai reservar um tempo para realmente desfrutar do que você acha importante. Uma outra questão que eu já falei, né, anteriormente, eu acabei dando spoiler do que eu ia falar agora, que é você não se comparar com outras pessoas. Não se compare com outras pessoas. Você tem as suas características. Oi, Renata, bom dia. Você tem as suas características, as suas peculiaridades. Então, se você vê alguém lá que tem um Porsche, que tem uma casa enorme, uma mansão lá, não se preocupa, porque você vai chegar nesse nível. Então não se compare com outras pessoas. Você está no seu degrau, você vai subindo os seus degraus e você vai conseguir. Uma outra coisa, essa é mais relacionada ao
Instagram. Você desligar notificações. Não só o Instagram, né? Mas tem Twitter também, tem outras redes que tem notificações. Você desligar notificações de perfis ou pessoas também que não agregam em nada na sua vida. É uma sugestão, né? Você não receba notificações de redes sociais, assim. Isso é muito importante até para você manter o seu foco, para você ter uma produtividade maior, não só no seu trabalho quanto na sua vida. Então, minha dica é que você desative algumas notificações que não sejam importantes. Então, eu volto àquela questão de você encontrar o que é realmente importante para você. Eu, por exemplo, eu já escrevi algumas vezes, mas acho que eu nunca falei numa live isso. Eu não recebo notificações do Instagram. Eu entro no Instagram porque é uma escolha minha. E porque eu tô aqui pra ajudar as pessoas, pra servir as pessoas. Então por isso eu entro, mas eu não recebo notificações. Eu entro aqui voluntariamente. Então, umas dicas agora para você reduzir o seu tempo de tela e aumentar o seu tempo de qualidade. Principalmente de manhã, porque às vezes a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e ficar rolando lá o feed do Instagram. Então, primeiro porque isso já não é muito bom, né? Como eu falei, isso prejudica seus olhos, sua coluna, da enxaqueca, né? E você tá fazendo isso na primeira hora da manhã, aquela luz azul, já tá afetando aí, já tá influenciando sua produtividade logo cedo. Então, evita de pegar o celular assim que você acorda. Eu, por exemplo, hoje em dia, a primeira coisa que eu faço antes de pegar o celular é agradecer, fazer uma oração. Depois eu começo o meu dia. Mas é importante que essa não seja a sua primeira ação no dia. Você pode ter uma rotina pela manhã. É importante que você tenha uma rotina, que você faça as coisas que são realmente importantes aí pra você. O que é importante? Ler de manhã, meditar, além do café, né? Café da manhã, não dispense o café da manhã. Ler, meditar, café da manhã, um bom café da manhã com a sua família. Já imaginou você tomando café da manhã com a sua família reunida e sem o celular por perto, vocês conversando ali, interagindo? Como eu falei, a gente tem tido uma relação mais fria com as pessoas por causa da tecnologia. Então, é um momento que você pode usar para ter esse tempo de qualidade com as pessoas que são importantes. Vanderlei, bom dia. Então, uma outra coisa. Às vezes a gente tem aplicativos para tudo no celular, né? Tem aplicativo para agenda, aplicativo para acompanhamento de hábitos, para anotações. Então, o minimalismo digital, o que você pode fazer? Você pode ter um aplicativo que tenha essas funções, que reúna todas essas funções. Tem no Google Agenda, por exemplo. Lá você pode colocar, e é um aplicativo que tem na maioria dos celulares Android, né? E ele é gratuito. Você pode colocar lá os seus compromissos, você pode colocar a sua agenda, pode fazer anotações, você pode fazer um acompanhamento de hábitos também, que é muito legal. Bom dia, Viviane. Ele até te dá algumas... você pode configurar algumas funções dele. Então é bem
é bem interessante. Ao invés de você ter um monte de aplicativos, ocupar muito espaço aí no seu celular, para as coisas que são realmente importantes. Outro dia eu vi um post que eu achei muito legal, até comentei, que falava que você tem que registrar mais as coisas, tirar mais fotos, ter mais lembrança, sabe? Eu passei um tempo sem tirar muitas fotos de tudo que eu via, achando que o importante era o momento mesmo, né? É claro que o momento é importante, mas você também pode registrar, né? Pra ter uma lembrança sobre isso depois. E aí, você tendo menos aplicativos no seu celular, você vai ter mais espaço para suas lembranças também. Ah, outra coisa, você pode estabelecer horários na sua agenda para usar as redes sociais. O Instagram ele tem um limitador de tempo, ah, que eu me lembro são 2 horas no máximo, que você pode definir lá para usar as redes, o Instagram, né? Bom dia, Jana. 2 horas no máximo que você pode usar pro Instagram. Mas tem outros aplicativos também que você pode definir a quantidade de tempo no aplicativo, ou você faz um planejamento, você define aí quanto tempo você quer ficar usando alguma rede social, porque o excesso de uso prejudica a nossa produtividade. Então, se você tiver, eu vou ficar umas 2 horas aqui. Obrigada, Luciana. Bom dia. Pode fazer perguntas também. Vocês podem fazer perguntas, pessoal. Eu tô aqui para responder. Então você tem. Eu vou ficar umas 2 horas no Facebook de manhã. Eu vou ficar umas 2 horas no Instagram à noite. Ou enquanto eu tô voltando do trabalho, né? Não tem nenhum problema você se atualizar nas suas redes sociais enquanto você tá voltando do trabalho. Às vezes você demora 1 ou 2 horas para chegar em casa e você não quer ler um livro, então você usa o seu tempo para isso. Mas depois, quando chegar em casa, tem a interação lá com a sua família, que vai ser legal. Você tem um tempo, defina um tempo para você usar as suas redes sociais. Uma outra coisa que é muito legal, que eu até comentei agora há pouco, você assumir o controle das suas notificações. Então, como eu disse, eu não recebo notificações do Instagram. Eu tenho perfil aqui e falo bastante sobre minimalismo e esses assuntos. Seria natural que eu tivesse notificações, né, para acompanhar o perfil mas eu não tenho. Eu entro aqui voluntariamente porque eu gosto do trabalho. Gosto do trabalho que eu faço. Então, não recebo notificações, mas eu entro aqui voluntariamente. E muito importante essa questão das notificações, porque às vezes você está fazendo alguma outra coisa, focado no que você está fazendo, aí de repente aparece uma notificação ou alguma tem uma pergunta aqui da Luciana. Você acha interessante deixar de seguir alguns perfis para diminuir as notificações? Sim. Sim, Luciana, eu vi. Então, Luciana, sim, eu acho interessante. Você precisa ter esse filtro, né? Porque até como eu falei da questão da ansiedade, né? Às vezes você recebe notificações, assim, não é um perfil que agrega em nada na sua vida, não agrega valor nenhum, e você fica recebendo notificações daquilo e só te deixa mais tenso, né? Só te deixa mais carregado. Sim, é um excesso de informação, sim. Você não precisa estar recebendo notificação de tudo. Você tem que ser seletivo. Senão você acaba
acaba não conseguindo lidar muito bem com essas coisas, né? E eu espero ter respondido a sua pergunta. E pode fazer mais perguntas. Vocês podem mandar perguntas, pessoal, que eu vou ler aqui e vou responder, tá? Então, assuma o controle das suas notificações. Não deixe... Você precisa assumir o controle. Precisa assumir o controle da sua vida, das suas notificações, de tudo que envolve você, de tudo que você recebe. Precisa ter um filtro. Isso vai garantir a sua saúde física, emocional, mental. Obrigada, Luciana. Luciana falando, ótimo tema. Obrigada. E você precisa assumir o controle das suas notificações. Então, você assumindo o controle das suas notificações, assumindo o controle da sua vida. Dina, bom dia. Então, você é o responsável por melhorar e por aumentar o seu tempo de qualidade. Tanto o seu tempo de tela, de qualidade, né? Quanto o seu tempo fora da tela. Porque existe uma vida fora da tela. Você precisa ter fazer essa filtragem e ter relacionamentos e ter contato com as pessoas também fora da tela. O nosso mundo, ele não foi feito online, ele foi feito offline. A gente trouxe as coisas do offline para o online e acabamos perdendo um pouco dessa humanidade. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês tenham mais... que vocês exerçam mais seu poder de escolha, tanto de informação que vocês recebem, quanto de contatos, quanto de coisas que vocês lidam no dia a dia. Você tendo esse comportamento, você vai ter muito mais produtividade, vai ter muito mais foco no seu dia a dia, vai ter muito mais qualidade de vida. É isso que importa. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Depois que eu encerrar aqui, vou colocar o resumo lá, vou colocar o texto, né? O texto de tudo que eu falei. Vou colocar no Stories o link. Vocês podem clicar lá no link para baixar gratuitamente o resumo dessa live. Vanusa, Vanusa estava pensando ontem mesmo o seguinte: me sinto muito cansada ao longo do dia por passar muito tempo em aulas no celular. Cheguei a acreditar nas ondas eletromagnéticas que o celular emite. Sim, também tem isso, né? O celular, ele acaba... ele suga a nossa energia, né? Tem essa coisa das ondas eletromagnéticas também. Luciana, nada substitui o contato humano. Maravilhosa live. Viver de verdade é importante. Sim. O importante é você viver de verdade. Oi, Filipa. Bom dia. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido bastante. Vou deixar o material lá no Stories para vocês baixarem gratuitamente. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre minimalismo, sobre esse assunto que a gente conversou hoje, podem entrar em contato comigo no direct, eu respondo lá. Eu não recebo notificação do Instagram, mas eu entro lá e vejo no direct, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e um ótimo domingo, boa semana. E mais tarde vou falar sobre um assunto muito interessante também, que é a alimentação minimalista. Então, não percam o próximo post aqui do perfil. Um beijo e um ótimo dia. Tchau!